Boa noite, né? Oficialmente, obrigada por estarem aqui. Vamos falar desse tema tão necessário para pais com filhos na primeira infância. Então, se você conhece algum pai, alguma mãe que tem crianças até os aproximadamente 7, 8 anos, essa live é para vocês. É para que a gente possa falar sobre o mau comportamento ou ser criança. Ou seja, é para que a gente entenda o que se passa por trás do mau comportamento. O que está alimentando esse mau comportamento? Quais são as crenças? O que a criança realmente acredita para ela se comportar dessa maneira que muitas vezes nos afeta, nos atinge e que a gente acredita que é intencional e que a gente acredita que a criança está fazendo para nos afetar, para nos ferir. Mas eu digo para vocês, isso não é verdade. A criança não está fazendo para nos atingir. A criança não está fazendo para nos afetar. Ela só não sabe como que ela pode fazer isso de outra forma, em relação a vários processos que nós vamos falar aqui. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só baixar um pouquinho. Quando a gente olha de perto para o mau comportamento, sabe o que muitas vezes é a percepção que eu tenho? O mau comportamento da criança, muitas vezes, sinaliza para nós adultos uma falta de conhecimento sobre as fases de desenvolvimento da criança, uma falta de habilidades eficazes para que a gente possa lidar, né, com esse mau comportamento no sentido do encorajamento e do ponto de vista do enfrentamento saudável. Todas as vezes que a gente se depara com o mau comportamento da infância, e aí quais são os maus comportamentos? Gente, vamos lá, vocês podem me ajudar a citar. Mas entre eles, os que eu mais recebo são comportamentos de birra, comportamentos de choro excessivo, comportamentos de desobediência, comportamentos de enfrentamentos de formas negativas, de confrontos. Então, quais mais? Vocês enfrentam aí outros desafios comportamentais? Ou brigas de irmãos, né? Também é um comportamento bem desafiador para os pais. Então, todos esses comportamentos, gente, desafiadores na infância, que nós chamamos e nomeamos muitas vezes de mau comportamento, eles demonstram muitas vezes uma inabilidade do adulto, uma falta de conhecimento do adulto em relação às fases de desenvolvimento da criança. E quando a gente não conhece o que está por trás, quando a gente não conhece as fases de desenvolvimento, principalmente na primeira infância, que é até aproximadamente os 7, 8 anos, muitas vezes o adulto faz o quê, gente? O adulto, ele entra nesse jogo de poder junto com a criança. A criança faz assim de um lado e o adulto faz assim do outro. O adulto entra nesse cabo de guerra. O adulto entra nessa disputa. E todas as vezes que o adulto entra na disputa, sabe qual que é a percepção minha que tô de fora? Eu vejo que são duas crianças de 3, 4 anos brigando, com a diferença que nessa relação só uma tem verdadeiramente 3, 4 anos. Entendem que toda vez que a gente entra nesse jogo de poder, a gente entra nesse confronto com a criança, a gente entra nesse jogo e demonstra uma inabilidade de lidar com essa situação no sentido do encorajamento, demonstra uma falta de sabedoria e da mesma forma que a criança, a gente passa a usar o nosso cérebro primitivo diante dessa situação. Então, gente, de alguma forma, quando a gente faz esse enfrentamento e entra nesse jogo junto com a criança, seja na birra, seja no confronto do choro, da desobediência, da briga de irmãos, de todos os desafios da primeira infância, né, que podem configurar mau comportamento no nosso ponto de vista, a gente entra nesse jogo e usa o nosso cérebro primitivo. Na verdade, gente, o que eu tenho a dizer, e é a série que eu tô fazendo essa semana, né, se é mau comportamento ou ser criança.
que inclusive incentivou, né, o nome dessa live de hoje, mau comportamento ou ser criança. Porque na maior parte das vezes, sabe o que nós vamos entender? Prestem atenção nisso, vocês que são pais. Na maior parte das vezes, as crianças estão agindo e se comportando como crianças. Mas pela falta de conhecimento que nós temos das fases de desenvolvimento das crianças, nós interpretamos tudo isso de uma maneira diferente. Muitas vezes, as crianças pequenas, especialmente, elas estão sendo punidas, elas estão sendo castigadas por se comportarem mal, enquanto, na verdade, gente, elas não são maduras ainda em termos cerebrais para lidar com todas essas situações que elas precisam de enfrentar. Entendem isso que eu tô falando? O que eu tô dizendo para vocês é que muitas vezes nós adultos interpretamos com o nosso sistema de crenças o mau comportamento da criança como sendo uma forma de nos atingir, como sendo uma forma de nos afetar, como se a criança estivesse querendo, na verdade, nos atacar. E toda vez que a gente interpreta um mau comportamento dessa forma, nós tiramos daquela situação, daquele momento, a possibilidade de realmente olhar para a criança com o olhar que ela precisa receber. A gente tirou a possibilidade, gente, de realmente olhar para os comportamentos da infância e entender o que está por trás do comportamento. Nós somos hoje uma sociedade que está condicionando as crianças por meio dos comportamentos. Nós condicionamos as crianças o tempo todo por meio dos comportamentos. O que a gente faz? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer, você perde isso. E todas as vezes que a gente condiciona, gente, uma determinada situação para a criança, sabe o que lá no íntimo, lá no fundo a gente está fazendo? A gente está condicionando, inclusive, o nosso amor. Todas as vezes que nós condicionamos as crianças, os nossos filhos, né, a lidarem com alguma situação, condicionando com ganhos comportamentais, com ganhos, né, de alguma questão de objeto, nós estamos ao mesmo tempo condicionando o nosso amor. Então, gente, olhem para isso com muito cuidado. E o primeiro cuidado que nós temos é conhecer as fases de desenvolvimento dos nossos filhos. Gente, a gente estuda para ser profissional, a gente estuda, né, diante daquilo que a gente acredita, a gente estuda uma receita, a gente estuda as interações, né, que vários movimentos podem ter. E quando a gente fala que a gente precisa estudar para ser pais, a gente não quer. Nós acreditamos que isso nasce, vem de uma forma muito natural e vem de uma forma muito espontânea. E eu digo a você, gente, nós precisamos, inclusive, estudar para sermos pais. Nós precisamos estudar para sermos realmente pais participativos, exercendo uma parentalidade consciente. O que é isso? É aquela parentalidade que está numa relação, né, com os filhos, entendendo as suas próprias necessidades como adulto, mas entendendo também as necessidades dos nossos filhos. Então, gente, vou repetir. Muitas vezes o mau comportamento, ele é visto pelos pais, ele é interpretado como os pais, né, como uma falta de atendimento às nossas expectativas, como um confronto, como algo que a criança está fazendo para me ferir, para me atacar, como se a criança tivesse, né, exercendo aquele movimento ali, aquele mau comportamento para nos atingir. E diante disso, a gente entra nesse jogo de poder e disputa com a criança. Só que nessa relação, só um dos dois que é criança.
Quando a gente entra nesse jogo e começa a se igualar com a criança dá birra, a gente vai lá e xinga, e descontrola, e descarrega emocionalmente tudo que tá se passando aqui dentro. Quando a criança chora, a gente faz o mesmo processo de xingar. O que nós estamos fazendo, gente? A gente entrou nesse jogo de poder. Só que as crianças, sim, são crianças. Tem 3, 4, 5, 7 anos. Nós somos adultos e podemos, por escolha, por opção, por consciência, escolher o nosso cérebro maduro para lidar com essa situação. Porque, na verdade, quando a gente entra nesse jogo, da mesma forma que a criança, nós utilizamos o nosso cérebro primitivo. E aí, muitas vezes, as crianças estão sendo punidas por se comportarem como criança. Enquanto, na verdade, pela interpretação dos pais, elas estão desafiando, elas estão atingindo, elas estão afetando esses pais, como se a intenção fosse essa. E aí eu falo com vocês, gente, as crianças muitas vezes, né, na maior parte das vezes a criança da primeira infância, ela se comporta dessa forma, muitas vezes um mau comportamento, ele é uma falta de habilidade da criança, uma falta de maturação emocional, cognitiva, neurológica para lidar diante daquela situação. As descargas emocionais das crianças via corpo e muitas vezes por maneiras disfuncionais, muitas vezes por maneiras, né, que a gente não concorda, através, né, da birra, do choro, da desobediência e por aí vai. Muitas vezes a criança manifesta dessa forma porque elas não conseguem fazer de uma forma diferente. E quando a gente entra nesse jogo, o que a gente faz? A gente só reforça esse tipo de comportamento das crianças. E aí, gente, muitas vezes, o que eu falo com os pais? Diante do mau comportamento, primeiro de tudo, gente, entenda o que pode estar alimentando esse mau comportamento. Então, vai fazendo, tipo, por eliminação mesmo. Por exemplo, as crianças estão com fome, as crianças estão cansadas. Nós estamos participando, as crianças, da criação das rotinas, porque muitas vezes, gente, eu fico pensando, muitas vezes a criança que tá ali, podem sim, as crianças, elas podem manifestar esses maus comportamentos, essa falta de habilidade durante toda a primeira infância. A partir de aproximadamente 8, 9 anos, a criança ela tem um entendimento um pouco maior, mas esse cérebro primitivo, ele continua a se processar e ele vai realmente ganhando novas habilidades lá na adolescência. Então, gente, se a gente for pensar, a literatura fala que em termos cerebrais, a gente continua se desenvolvendo até aproximadamente 24 anos. Então, existe maturação ainda para acontecer, entendem? Só que muitas vezes, com as nossas atitudes, nós podemos reforçar esses comportamentos e fazer com que eles continuem por um tempo maior, ou a gente pode desestimular, desencorajar esse tipo de comportamento. E são algumas questões, algumas dicas que eu vou passar para vocês aqui, entendeu? Então, dependendo de como que nós agimos diante desse comportamento, eles podem se prolongar ou eles podem, né, ir perdendo a intensidade no decorrer do tempo. Então, por exemplo, muitas vezes eu vejo que as crianças se comportam mal porque elas estão com fome ou cansadas. E aí, dá tempo de cuidar desses comportamentos, sem dúvida dá. Gente, eu falo que enquanto a gente tiver desejo, enquanto mobilizar algo, né, do desejo, da vontade, nós podemos e nós temos condições de mudar o nosso ambiente, de mudar
a conexão com os nossos filhos. Então, 9 anos, os nossos filhos estão em formação. E aí muitos pais me falam isso, assim, não, Marcela, mas meu filho já tem 9 anos. E eu costumo dizer, seu filho só tem 9 anos. Olha o tanto que ele ainda vai viver. Olha o tanto que a sua filha ainda vai viver. Olha o tanto de aprendizado que ela ainda vai ter. Então, gente, sempre há tempo. O que a gente não pode fazer é conscientemente a gente entender o que precisa ser feito, mas emocionalmente e em termos atitudinais a gente não agir. Entendem? Porque toda vez que a gente toma consciência de uma determinada ação, mas essa consciência não vem acompanhada pelo comportamento necessário, gente, é como se abrisse um buraco aqui. É como se abrisse um espaço aqui para angústia, para ansiedade. Eu tomei propriedade disso, né? Eu entendi e isso não veio acompanhado pelo comportamento necessário, tá? Então, sempre quando vocês realmente identificarem, processarem aquilo que vocês precisam fazer para o processo de mudança, nós precisamos dar passos para isso. E às vezes esses passos não vão ser fáceis, mas eles serão necessários. Então, gente, eu fico pensando, muitas vezes na fome, por exemplo, no cansaço, quem é responsável por suprir essas necessidades da criança? De alimentação, de condições para que o sono aconteça. Então vamos agir. Nós vamos trabalhar com isso, tá? Para que a gente possa agir, porque senão a gente tomar consciência, a gente vê e não fazer nada com isso, gente, isso gera angústia, porque a gente sabe que precisa agir. Se eu me paraliso, por isso que eu falo que a zona de conforto é só um lugar falsamente confortável, porque nos prende, porque nos deixa sem ação. Então, não vão nessa, tá? Que a zona de conforto é um lugar confortável, que é falso. Isso é falso, tá? A gente precisa de tomar atitudes para que a gente realmente veja as coisas caminhando e as coisas acontecendo. E quando a gente começa a agir, a gente abre espaços para que os nossos filhos realmente processem toda essa mudança e possam também promover as mudanças, né, nos comportamentos. Então, gente, quando a gente fala de cansaço, quando a gente fala isso de alimentação, nós pais somos responsáveis por criar as condições para que essas necessidades sejam supridas. Então, muitas vezes, nós somos responsáveis pelos maus comportamentos dos nossos filhos. Isso vai chamar atenção. Tem 2 anos, ela mesma fala que vai fazer birra e que vai fazer malcriação para chamar atenção. Nós vamos ver as crenças que estão por trás. Mas pode ser atenção? Pode. Essa é uma das crenças que estão por trás do mau comportamento. Eu vou falar as 4 para vocês. Então, gente, o que acontece? Nós somos responsáveis por entender se esse espaço, né, se essa rotina que a gente cria e que nós precisamos de envolver os nossos filhos, se essa rotina, se esse espaço são saudáveis para o desenvolvimento natural da infância, para o desenvolvimento saudável, para o ritmo, né, da infância. Só que muitas vezes, gente, sabe o que acontece? Vou falar isso, vocês vão me responder. Muitas vezes nós queremos que as crianças aprendam a controlar os seus comportamentos, porém nós não controlamos o nosso. É ou não é? Muitas vezes nós queremos que as crianças comportem, né, controlem os comportamentos, mas nós não conseguimos controlar os nossos comportamentos. Nós não conseguimos nos equilibrar diante do desafio. Diante do mau comportamento dos nossos filhos, a gente age igual a eles. Então, gente, eu falo com vocês, isso é incoerente. E os nossos filhos percebem essa incoerência.
Então, nós precisamos, diante do conflito, nós precisamos aprender a distanciar. Nós precisamos aprender a dar uma pausa, a dar um tempo, a sair de cena, a nos equilibrar primeiramente, minimamente, aprendendo a controlar os nossos comportamentos para que a gente volte para a situação, por exemplo, diante de uma birra ou de qualquer outro comportamento, para que a gente volte com recursos mínimos para lidar diante dessa situação. E o nosso sair de cena é só para que a gente possa voltar a usar o nosso cérebro racional. Porque no impulso, no embalo, no confronto, a gente usa o nosso cérebro primitivo, igual as crianças. Entendem, gente? Então, não há coerência que se sustente numa relação com a criança. Por quê, gente? Porque as crianças apontam essas incoerências. E elas apontam, não é mostrando pra gente, falando assim, mamãe, você tá sendo incoerente. Elas apontam as incoerências agindo como tal. Eu vejo pais que chegam no consultório e falam que os filhos estão mentindo, que os filhos estão, faltando com a verdade. Gente, isso é aprendido. Os nossos filhos estão tendo referência disso em algum lugar. Se não for dentro de casa, cuidado com as companhias dos seus filhos. Cuidado para onde eles vão. Porque isso é aprendido. Se eu viro pro meu filho e falo, vamos falar lá na escola que a gente não vai entregar o livro porque a gente esqueceu, sendo que na verdade nós não vamos entregar porque a criança não terminou de ler, as crianças estão absorvendo isso. E quando elas tiverem uma oportunidade diante de um desafio que colocar em risco, o posicionamento delas, que tiver risco de serem xingadas, de serem castigadas, de serem punidas, as crianças vão mentir. Elas vão buscar os recursos que elas aprenderam com os seus pais. E eu falo isso, gente, inclusive de honestidade emocional. O que eu tô querendo dizer com honestidade emocional? Que nós precisamos, inclusive, permitir ser transparentes com nossos filhos, ser verdadeiro com os nossos filhos do que se passa no nosso mundo interno. Hoje, quando os 3 chegaram aqui em casa, eu tava chorando. Tava aqui nesse lugar que eu tô, escutando uma música, meditando e relembrando, recordando todo o processo da África. E aí eles chegaram. E aí a Lavínia já bateu o olho e falou assim, mãe, o que você tava chorando? Muitos pais escondem. Não, filha, eu não tava chorando, não. Falei, filha, mamãe tava chorando, sabe por quê? Porque tá fazendo 1 ano que a mamãe foi pra África. E a mamãe tava recordando os momentos que a mamãe viveu lá. Eu sinto saudade dos meninos de lá. Eu sinto saudade dessa experiência. Mas eu recordo com carinho. Então a mamãe tá repensando. Mamãe tá voltando a alguns valores que acabam se perdendo na rotina do dia a dia. O que eu mais desejei quando eu voltei da África foi que eu nunca mais acomodasse meu olhar às coisas que acontecem e a gente não percebe. Então, muitas vezes, em pequenas coisas, eu tô atenta. Eu tô atenta para as estações do ano. Eu tô atenta para o sol que nasce, para o formato da lua. Eu tô atenta para o meu feeling, para os meus instintos. Eu tô atenta para os meus relacionamentos. Eu estou extremamente atenta para a minha espiritualidade. Que a gente pode conseguir por meio da religião ou não. E a música é algo que me remete muito à espiritualidade. Porque foi lá que eu vivi a minha espiritualidade de uma forma mais intensa.
que foi onde eu consegui ressignificar, inclusive, a condição do ser humano. Que foi onde eu consegui olhar para várias coisas desse dia a dia, dessa rotina, e falar assim, isso já não faz sentido para mim. Isso já não tem tanto peso como tinha ou como já teve em algum momento da minha vida. Então eu voltei de lá não querendo me acomodar, não querendo acomodar o meu olhar a tudo isso. Mas a rotina é pesada, mas as influências são pesadas. E muitas vezes eu me vejo voltando pra roda, sabe? A gente faz isso aqui, a gente sai, faz um movimento e às vezes eu me vejo voltando pra roda. E hoje foi um dia de me reconectar com isso. Então, quando elas chegaram, eu realmente mostrei. Porque não adianta eu falar que tá tudo bem. Elas vão sentir que não tá tudo bem. Então, gente, não adianta controlar o comportamento dos nossos filhos se a gente não consegue controlar o nosso próprio comportamento. Então, a gente tem que olhar pra gente no primeiro momento, não tem outra possibilidade. E aí, o que eu tenho a dizer pra vocês é que existem 4 crenças que a gente chama de crenças equivocadas, crenças disfuncionais, crenças que as crianças muitas vezes se apropriam por alguma interpretação errônea de alguma situação que ela vivenciou. A gente fala que as crianças, elas são excelentes observadoras e elas estão atentas para imitar todos os nossos sinais, mas elas são péssimas de interpretação. Então, muitas vezes as crianças interpretam erroneamente vários movimentos do adulto e isso cria crenças disfuncionais, crenças distorcidas. E aí eu estou falando das crianças, mas eu estou falando da gente, hein? Eu estou falando das nossas memórias internas, eu tô falando da nossa criança interior aqui, que muitas vezes é ferida e que muitas vezes ainda traz para a vida adulta todas essas crenças disfuncionais que nós elaboramos lá na primeira infância. Porque muitos de nós, ouçam isso com muita atenção, muitos de nós continuamos dando birras para ter atenção do outro. Muitos de nós continuamos chorando, continuamos desobedecendo, continuamos nos descarregando emocionalmente para ter a atenção do outro. Então, gente, oi. Amorzinho. Amorzinho. Pega uma aguinha pra mamãe, pode ser? Entenderam, né? Veio cuidar de mim. Muitos de nós continuamos dando birras, continuamos fazendo os nossos movimentos para ter essa atenção do outro. Então, gente, nós continuamos... Obrigada. Ela é fofa, né? Então, nós continuamos a fazer os movimentos com as mesmas crenças lá de trás, com as mesmas crenças disfuncionais da nossa criança interior. E a gente continua passando por uma vida inteira simplesmente repetindo esses padrões, né? Então vamos lá. Primeira crença equivocada sobre o mau comportamento, primeira crença disfuncional, primeira crença, né, que muitas vezes a gente tem e que alimenta o nosso mau comportamento. Obrigada, meu amor. Tchau, pessoal. Obrigada, filha. Gente, vocês percebem o movimento dos filhos de vocês? Vocês entendem o que a Lavínia fez aqui agora?
Muitas vezes os nossos filhos estão cuidando de nós e a gente nem percebe. Entende que quando eles chegaram, pouco antes da gente começar a nossa live, eu tava chorando e eu expliquei que eu tava triste. O que ela veio fazer aqui agora, gente? O que ela veio fazer aqui agora? Entendem que os filhos acordam de madrugada, que os filhos querem a gente de uma forma avassaladora. Muitas vezes não é por eles, muitas vezes eles estão cuidando de nós. Os nossos filhos percebem os nossos sentimentos, eles percebem como que a gente está e nos dão colo. Só que muitas vezes a gente não sabe interpretar esse colo que os nossos filhos nos dão. Então se atentem para isso, aceitem esse carinho, né? O filho acordou de madrugada, às vezes não é uma necessidade do filho, às vezes é uma necessidade sua. Então veio aqui para cuidar, tá? Então aceitem isso. Vamos lá, a primeira crença por trás do mau comportamento. Primeiro de tudo, gente, todos nós sabemos que a necessidade mais básica, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, a necessidade mais básica do ser humano é a necessidade de amor, de atenção, de se sentir parte, de ser percebido nessa dinâmica familiar. Todos nós queremos atenção. Até aí, tá tudo bem, certo? É uma das necessidades mais básicas. Enquanto a gente pensa que é fome, né, que é sono, existe algo ainda mais básico, que é a necessidade de amor. E, inclusive, eu já falei, muitos estudos mostram que as mesmas áreas cerebrais que são acessadas pela dor física são acessadas também pela dor emocional. Então, a gente morre por falta de amor, tá? Então, essa é a necessidade básica, tá tudo certo. Qual que é o problema? O problema é quando a gente entende que a gente só tem essa atenção quando a gente se comporta de uma forma indevida. É quando a gente, de alguma forma, absorve a crença de que nós só somos vistos, percebidos, amados, reparados quando nós somos o centro das atenções. Nós só nos sentimos aceitos e importantes quando a gente tem aquele comportamento irritante. Entende? Por que que essa crença se manifesta nos nossos filhos? Porque muitas vezes no comportamento irritante, no comportamento desafiador, naquele momento do caos, é que a gente enxerga os nossos filhos. É que a gente olha para os nossos filhos. Entendem isso, gente? Muitas vezes, por meio dos nossos comportamentos, nós transmitimos essa mensagem enviesada, disfuncional, né? De que nós enxergamos os nossos filhos, nós atentamos aos nossos filhos somente quando eles fazem algo extremamente desafiador. Aí eu pergunto para vocês, quando seu filho tá lá brincando, tranquilo com os brinquedos, sem te acessar, brincando assim de uma forma super tranquila, você reforça, gente? Você tá lá dando atenção? Você tá lá junto com ele falando que coisa bacana? Não. Aí o seu filho vai lá e quebra alguma coisa. Aí o seu filho vai lá e puxa o cabelo do irmão. Aí vai lá e faz aquela birra fenomenal. O que que a gente faz? A gente para o que a gente estiver fazendo e vai lá acudir. A gente para o que está acontecendo e vai lá olhar para isso. E muitas pessoas me perguntam, não, Marcelo, mas a atenção que eu tô dando é atenção às vezes para xingar, para repreender, para intervir, mas mesmo assim é atenção. Entende que quando essa criança é vista, é participada, é percebida somente nos comportamentos desafiadores, qual que é a crença que a criança começa a absorver, gente? Ela começa a absorver, entendi.
Então, no mau comportamento, eu sou vista. Na birra, eu sou olhada. Na desobediência, eu sou olhado. Na briga do irmão, eu sou olhado. No choro, eu sou olhado. Eu sou visto, eu sou percebido. Alguém me enxerga. Entendem isso, gente? Essa é a primeira crença equivocada e disfuncional. E essa crença pode fazer com que o mau comportamento se prolongue por um bom tempo. Ok, Marcela, entendi. Como que eu faço agora diante desse mau comportamento? Em vez de você reforçar o mau comportamento, redireciona. O que nós vamos fazer, gente? Ah, meu filho começou lá a dar uma birra, a brigar com o irmão. Em vez de eu chegar, nossa senhora, mas que menino birrento, de novo, tá aí chorando, esse menino que só sabe chorar, e colocar os rótulos e fazer. O que eu vou fazer, gente? Filho, vem aqui na cozinha pra você ver uma coisa. Olha aqui o que tá passando. Olha lá que carro mais legal na rua. Ô filho, vem cá pra você ver o lápis. Que será que esse leão tá fazendo por aqui, gente? Vamos escutar. Peraí, filho. Acho que o leão falou alguma coisa comigo, olha. Redireciona, gente. Distrai a criança. Busca um outro foco. Traz algum elemento, um outro elemento nessa relação. Mas para de reforçar o mau comportamento. Para de criar rótulos. Que menino birrento, que menino chorão. O que o menino chorão vai fazer, gente? Chorar por tudo. O que o menino birrento vai fazer? Sempre quando ele precisar confrontar, ele vai dar birra. Sempre que ele precisar se colocar, ele vai desobedecer se ele tiver o rótulo de desobediente. Rótulos são profecias autorrealizáveis. Coloca um rótulo no seu filho, que sabe o que vai acontecer? Ele vai se encaixar no seu rótulo. Ele vai atender aquilo que se espera dele. Se espera que ele seja birrento, então ele vai ser birrento. Se espera que ele seja chorão, ele vai ser chorão. Combinado? Redirecione o mau comportamento. Por exemplo, gente, eu fico vendo até para algumas demandas infinitas das crianças. Tô aqui no telefone. Tô aqui conversando com alguém. Tô aqui no telefone. Meu filho tá assim, levado, custoso, né? E por aí vai. O que é o menino levado, gente? O menino levado é um menino intenso. É um menino que aproveita a vida. É um menino que a cada momento tá se colocando e se colocando com o seu corpo, que é a principal ferramenta que ele tem. Ele se processa através do corpo. Entende? Então, dá para redirecionar até como adulto. Até como adulto dá para redirecionar. E aí, gente, vamos lá. Tô aqui no telefone. E a minha filha tá lá. Ô mãe. Aqui, faz negócio comigo, ô mãe, faz negócio comigo, ô mãe, ô mãe. E a gente aqui no telefone resolvendo alguma coisa. Gente, redireciona. Eu peguei o relógio porque eu vi o relógio aqui. Redireciona, fala assim, só um minutinho, por favor. Filho, tá vendo esse ponteiro aqui? Quando esse ponteiro passar 3 vezes no 9, a mamãe vai estar pronta para fazer um quebra-cabeça com você, combinado? Assim que esse ponteiro passar 3 vezes aqui no 9, você pode me chamar que a mamãe vai estar pronta para brincar com você, combinado? E aí eu continuo minha conversa em 3 minutos, eu termino a conversa e vou lá montar um quebra-cabeça. Entende, gente? Nós precisamos de criar. Isso tem regra? Não, gente. Redirecione para onde a criatividade vier. Tá? Mas para de reforçar. Nossa senhora, que menina chata, não me deixa nem conversar no telefone. Nossa, que menina que não me desgruda de mim por nada. Entende? Para de fazer isso e redireciona o comportamento desafiador da criança. Segunda crença, gente, é a crença do poder mal dirigido. O que significa isso? Todos nós queremos poder e não tem problema nenhum em ter poder. O problema é quando a gente usa esse poder também de uma forma enviesada, de uma forma equivocada. Muitas vezes, qual que é a crença que a criança absorve? Eu sou aceito quando eu estou no comando. Então, a criança vai lá e te desafia. O que você faz? Você, mais do que depressa, entra no jogo. Entra no jogo como uma forma de fazer o quê? Deixa eu mostrar quem manda aqui.
Ah, coitado desse menino de achar que ele fala desse jeito comigo. Vou mostrar pra ele quem manda. Todas as vezes que a criança demonstrar comportamentos de comando, ela está sendo alimentada pela crença do poder mal dirigido. Ela acredita que ela é aceita quando ela está no comando. E na maior parte das vezes a gente reforça isso entrando no jogo de poder para mostrar para os nossos filhos quem que realmente manda. E todas as vezes que a gente faz isso, gente, sabe o que acontece? A relação familiar perde. É a relação familiar que perde com isso. Por quê? Porque quando a gente entra nesse jogo de poder, muitas vezes a gente vai nele até o fim, nós vamos nos desgastar, muitas vezes vai ter grito, vai ter choro, vai ter punições, né? E punições que não agregam, punições que eu não acredito, né? Mas aí é uma outra live só para falar sobre essas punições. Então, gente, a melhor forma que nós podemos lidar diante do mau comportamento, do poder mal dirigido, sair de cena. Não, Marcela, mas aí meu filho vai achar que ganha. Aí é minha esposa, né? Porque a gente faz isso, gente, com várias pessoas, não é só com o filho, não, viu? A gente entra na disputa com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente entra na disputa com o nosso chefe. Quando um outro vem cheio das verdades, gente, e quando o outro vem fechado para um processo de discussão, para um processo de construção, a melhor forma que nós temos é sair de cena. O que é sair de cena? Sair de cena é acessar o nosso cérebro racional. É abrir mão da disputa de poder. É naquele momento sair de cena, deixar o outro até pensar que ele ganhou. E quando você estiver mais equilibrado, mais firme para utilizar o seu cérebro racional, você voltar, porque não é sair de cena e deixar isso como se nada tivesse acontecido, não. Você voltar para a situação com foco na solução do problema e não com foco no problema, tá? Então, o que é muito comum? A gente entrar nesse jogo de poder e não descrever o que está acontecendo. Muitas vezes, no comando, o que a gente pode fazer? Filho, eu estou percebendo que nós começamos a falar coisas feias um pro outro e eu acredito que a gente precisa se controlar antes de continuar essa conversa. Eu vou lá pro banheiro, quando eu estiver me sentindo melhor, eu volto pra gente terminar essa nossa conversa. Filho, eu estou percebendo que você tá com muita raiva porque você queria ficar brincando no parque e agora é hora de ir para casa. Entende? A gente pode descrever o que tá acontecendo. Ajuda se eu te der um abraço? Entende? Não quero um abraço! Sai daqui, você é a pior mãe do mundo. Porque eu escuto isso, assim, muitas vezes. Você é a pior mãe do mundo. E aí, quando a gente escuta você é a pior mãe do mundo, tentando sempre acertar, o que a gente faz, gente? Isso acessa a nossa ferida e a gente vai pro confronto. Ah, é? Eu que faço tudo por você. Eu que faço isso, faço aquilo e tal. E ainda sou obrigada a ouvir que eu sou a pior mãe do mundo. A gente entra nessa disputa. Gente, naquele momento, eu fui a pior mãe do mundo para elas. Por quê? Porque naquele momento elas queriam brincar no parque, que era a coisa que elas mais desejavam. E eu tirei isso que elas queriam. Então, entende que a criança é intensa. A criança é no aqui e agora. A criança é nesse momento. Então, a criança ela vai sentir com muita intensidade. E tá tudo bem. Filha, eu sou a pior mãe do mundo? Tá tudo bem, se essa é a sua opinião. E agora, nós vamos voltar para casa. Continua sendo a hora de voltar para casa. Entende? Então, gente, saiam dessa disputa de poder, saiam desse jogo. Se vocês acharem que não conseguem se equilibrar naquele momento, saia, inclusive, literalmente de cena. Vai pro banheiro, vai para algum lugar, saia daquela situação para voltar mais equilibrado, tá bom? A terceira crença do mau comportamento é o ciclo da vingança. Muitas vezes parece que é da natureza humana a gente revidar quando a gente se sente magoado. Afinal de contas, nós aprendemos durante muito tempo. Bateu, levou. Ação, reação. E conseguir resolver. E quando a gente dá conta, gente, é o empoderamento, né? De falar assim, não entrei nessa luta de poder.
não entrei nessa disputa, não entrei nesse jogo e as coisas se assentaram. E quando as coisas estiverem mais equilibradas, a gente pode trazer à luz isso pro nosso filho. Filho, eu entendo que você estava com raiva e não gosto quando você fala que eu sou a pior mãe do mundo. Mas no momento do confronto, gente, no momento do conflito, não dá pra gente querer travar essa discussão, porque essa discussão não vai levar a um amadurecimento naquele momento, entendeu? Deixa eu pôr muito dedo, tá? A gente pode falar disso no outro momento, tá? Até quando a gente falar sobre, inclusive, Camila, sobre essas fases de desenvolvimento, o chupar dedo, né, pode ser alguma fixação, alguma questão da fase oral que não foi bem trabalhada, alguma, né, algum rompimento lá da fase oral e ela continua tendo a necessidade, porque com 5 anos a gente já espera, né, num processo natural do desenvolvimento, compreendendo o ritmo de cada criança, tá? Mas com 5 anos, a gente já espera que a criança entre numa outra fase, que a criança já esteja nessa fase da sexualidade, não mais através da boca, né? Porque o que são as fases do desenvolvimento dos nossos filhos? A fase oral é a fase com que a criança desenvolve a sexualidade. E sexualidade que eu falo é ter prazer com o corpo, tá, gente? Sexualidade não é sexo. Sexo é só uma forma de, né, processar a nossa sexualidade. No primeiro momento, na primeira fase de desenvolvimento, até ali por volta dos 2 anos, a criança, ela processa o prazer através do corpo por meio da fase oral. Então, é como se literalmente a criança experimentasse o mundo pela boca. A criança vê um lápis, ela não sabe que isso aqui é um lápis. Ela não sabe qual que é a função de um lápis. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. É a forma dela experimentar o lápis, né? Literalmente a boca. Depois, por volta dos 2 aos 4 anos, é a fase anal, que é a fase do controle dos esfíncteres, que é uma fase que a criança começa a ter controle pelo seu próprio corpo. Também é uma fase de prazer entre o reter e o soltar. E por volta dos 5, 6 anos, a gente já passa por uma fase que a gente chama de fase fálica, que é a fase em que a criança começa a despertar para os órgãos sexuais, né, para diferenças entre meninas e meninos, né, e isso vem acompanhado às vezes de muita preocupação da família e é algo totalmente natural. Então, com 5 anos, a gente já espera que a necessidade da criança de experimentar o mundo pela boca não seja mais tão evidente. Então, pode sim ter acontecido algo nessa fase oral que tenha fixado, né, a sua filha nesse processo, né, da chupeta, do dedo, algo nesse sentido, tá? Mas aí a gente precisaria de avaliar com mais calma. Se você quiser me mandar um direct, eu posso te orientar melhor, ok? A meditação é uma excelente forma, né, da gente conseguir também esse limiar aí do tempo, né, pra gente poder dar conta desses movimentos. Mas o ciclo de vingança, gente, ele é muito comum nos adultos, porque a gente reforça o tempo inteiro esse ciclo de vingança, né? Até nas frases que comumente nós utilizamos, do bateu, levou, isso mostra o quanto nós realmente reforçamos esse ciclo de vingança. E aí, o que eu falo que é mais eficaz no momento, gente? Evite revidar. Em vez disso, valide os sentimentos dos seus filhos. Entenda assim, ó, pode estar magoado, pode estar chateado, pode estar triste, né? E quando eu aceito isso, eu desarmo esse ciclo de vingança. Quando eu aceito isso, né, a criança lá em pleno movimento, em pleno desgaste, em plena birra, desobediência, naquele momento, né, onde descarga emocional está acontecendo. Se eu simplesmente aceito estar ali de coração, entendendo que o que o meu filho está colocando para fora no seu comportamento é algo muito intenso emocionalmente que ele não está conseguindo lidar, gente, é como se eu desarmasse esse ciclo de vingança. É como se eu não perpetuasse todo esse processo. Só de pensar que isso não tem a ver comigo, que a criança não tá fazendo para me ferir, que ela não tá fazendo para me magoar, que ela não tá fazendo para me atingir, só de conseguir pensar dessa forma já é uma excelente maneira da gente desarmar esse ciclo de vingança.
tá? Então esteja ali, simplesmente oferecendo seu colo, oferecendo sua atenção, né? Oferecendo seu abraço diante daquela situação que a criança está vivendo emocionalmente algo muito intenso que ela não dá conta de expressar por vias saudáveis, pela verbalização ou por outras maneiras saudáveis, tá? E a quarta crença é uma crença, gente, da inadequação assumida. É uma crença que eu me preocupo muito com ela, que são crianças que desistiram de lutar. São crianças que se consideram tão inadequadas nesse ambiente familiar, são crianças que já foram tão rotuladas de formas tão pesadas que elas desistiram de lutar. São aquelas crianças que incorporaram os rótulos. Eu sou realmente ruim para comer, eu sou realmente uma criança difícil, eu sou realmente uma criança agressiva, uma criança violenta, uma criança birrenta, uma criança chorona, uma criança desobediente, uma criança briguenta e por aí vai. A criança, ela desiste de lutar contra isso. Ela incorpora a sua inadequação. É como se ela assumisse que ela é realmente inadequada e ela não tem mais forças para lutar contra isso. Então, muitas vezes, gente, a criança, ela cresce com essa crença equivocada de capacidade, de que as pessoas acreditam que ela não é capaz. Então, muitas crianças, eu falo da inadequação assumida, elas podem assumir até mesmo uma postura mais passiva. Sabe aquelas crianças que são totalmente passivas, que não confrontam, que não vão para o movimento? Então, gente, para essas crianças é muito difícil sair da inadequação para um processo de autonomia total. Então, para essas crianças, nós vamos precisar estimulá-las, nós vamos precisar encorajá-las, nós vamos precisar acreditar na sua capacidade. É como se para essas crianças a gente precisasse desenhar metade do coração para que ela desenhe a outra metade, para que ela entenda que ela é capaz, num primeiro momento com uma ajuda, e ela complementa, mas no segundo momento, ela fazendo um movimento daquilo que ela dá conta, do jeito que ela dá conta com seus processos internos, ok? Então essas são as 4 crenças, né? É a crença da atenção indevida, do poder mal dirigido, do ciclo de vingança e da inadequação assumida. Então, gente, olhem para a relação com os filhos de vocês e entendam se esses comportamentos realmente são maus comportamentos ou se são comportamentos que fazem parte do desenvolvimento da infância. Eu, inclusive, já fiz 3 posts. Eu quero pedir, inclusive, para vocês que estão aqui, que estão acompanhando e que gostaram desse tema e que fez sentido para vocês, vai nesses 3 posts, gente, dá uma lida nesses 3 posts. Eu falo sobre a birra, eu falo sobre o choro e eu falo sobre a desobediência, né? Falo sobre mau comportamento ou ser criança. E aí eu peço para vocês, comentem, falem o que aquele post fez sentido para você, compartilhem esse post. Vamos fazer com que mais pais entendam as fases de desenvolvimento das crianças, para que a gente não puna crianças que estão só se comportando como crianças. Elas não estão sendo mal criadas, elas não estão fazendo para nos ferir. Na verdade, não tem nada a ver com você. Tem a ver com um processo de desenvolvimento, de maturidade cerebral e muitas vezes de uma vivência emocional tão intensa que a criança não consegue processar tudo isso por vias saudáveis. Então, leiam os 3 posts, são os últimos 3 posts. Desobediência, choro e birra. Comentem, compartilhem, encaminhem para o máximo de pais que vocês conseguirem, porque é isso que vai fazer com que a gente realmente possa ter um olhar diferente em relação à infância, tá bom? E para fechar essa live de hoje, na quarta-feira nós temos uma live extremamente maravilhosa, que é a live sobre a ordem de nascimento dos filhos, que fez super sucesso aí no feed, né? Se você ainda não conseguiu ver, que eu falo sobre o primogênito, sobre o filho do meio, sobre o filho mais novo, né, o caçula e o filho único. E como que a ordem de nascimento dos filhos, ela pode afetar
como que essa ordem de nascimento, essa hierarquia na dinâmica familiar pode afetar, inclusive, na personalidade dos nossos filhos. Então, na quarta-feira, às 20h20, a live vai ser sobre a ordem de nascimento. E no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, que eu sei que é feriado, eu sei que é dia de Nossa Senhora, eu não quero perder a oportunidade de fazer uma live aqui com vocês e que eu tenho uma mega surpresa para vocês, para que vocês possam oferecer para os filhos de vocês, tá bom? Então tem live quarta-feira, dia 7, não é isso? E live na segunda-feira, dia 12, como mega surpresa pra gente oferecer o melhor que nós podemos oferecer para os nossos filhos. Combinado, gente? Muito obrigada. Live fica salva no YouTube. Então, se você tem para alguém indicar essa live, compartilhe, né? Compartilhe os posts, os 3 posts que estão falando sobre mau comportamento ou ser criança. E comentem lá me respondendo o que vocês acham. Mau comportamento ou ser criança, tá bom? Um beijo, muito obrigada, gente.